O inverno chegou e a tendência é ficarmos em locais fechados para nos aquecer, o que eleva a possibilidade de contrair infecções respiratórias virais. Resfriados, gripes, pneumonias, crises de asma e bronquite ocorrem com maior frequência nessa estação, quando a temperatura está mais baixa. Para falar sobre as doenças oportunistas de inverno e os cuidados que temos que ter com as crianças, o Encontro Saudável recebe a doutora Ana Paula Matsumoto. Oi, gente, tudo bem? Como é que foi a semana? Por aqui tudo certo. A gente tem muitas informações sobre prevenção, sobre saúde para passar para você. Chama a família toda aí para assistir com a gente e compartilha o vídeo do Facebook para vocês terem o maior número possível de informações sobre cuidados, principalmente com as crianças durante o inverno. E para isso eu recebo a nossa médica consultora da semana, a otorrinolaringologista Ana Paula Intra Matsumoto. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Soraya. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Que bom. Corridinho, mas conseguiu vir, né? Essa agenda de vocês é difícil, né? Sim. Tá certo. Doutora, muito se fala em doenças oportunistas de inverno. E o maior cuidado, acho que gira em torno das crianças que são mais frágeis com relação a esse período do ano, né? Quais são as doenças mais frequentes, aquelas que você costuma atender com mais frequência no consultório? Essa época do inverno, muito pelo fato das crianças ficarem nas escolas, realmente mais fechadinhas, como você falou, as infecções mais comuns são as de via aérea superior, que a gente fala, né? As gripes, os resfriados, certo, as faringites, as dores de garganta, dores de ouvido, as crises de rinite, de asma, realmente são as mais comuns dessa época do ano. Certo. Agora, falando em asma, tem gente que se confunde, acha que é a mesma coisa. Eu queria que você explicasse quais são as diferenças entre bronquite e asma. Tem diferença? Tem. Na verdade, assim, a doença mesmo, o nome correto é asma, né? E tem vários graus e tipos de o que desencadeia mais a asma. Certo. Ela é classificada em leve, moderada, severa, persistente, intermitente, dependendo da duração dos sintomas e da gravidade do caso, né? A bronquite, na verdade, esse termo, ele no caso médico, ele é mais específico para determinadas doenças que não tem muito a ver com broncoespasmo, né? Que quando a gente fala que encheu o peito, quando a gente fala que tem falta de ar, isso, o nome correto é asma. A bronquite, na verdade, no termo médico, ele tem outras causas diferentes um pouquinho do que a asma, né? Então, por isso que tem essa confusão de nome. Mas, popularmente, todo mundo fala bronquite, né? Tá certo. Mais ou menos. E as crianças que normalmente têm esse tipo de problema, é uma doença congênita, se desenvolve ao longo do tempo? Quais são os fatores desencadeantes desse tipo de doença, doutora? As doenças da via aérea superior e, no caso, da via aérea inferior também, que é a rinite e a asma, ela tem fator genético associado. Ou seja, se você tem história familiar, tem pai, mãe, que tem a doença, você tem mais chance de ter, né? No caso, tem pessoas que têm uma genética favorável, mas tem umas pessoas que desenvolvem uma atopia específica. Por exemplo, tem pessoas que têm rinite devido à mudança da temperatura. Isso não é uma alergia, né, ao frio. Isso é uma irritação, uma rinite específica, uma rinite vasomotora, que tem a ver com a mudança de temperatura. A genética não está influenciada nesse caso, né? Então, tem pessoas que acabam tendo alguns episódios da chamada bronquite quando pegam um resfriado comum, né? Uma gripe que atinge a via aérea inferior. Mas não são pessoas que às vezes têm a doença em si, mas tem algum episódio isolado devido a um quadro de infecção mesmo. Uma pneumonia, uma gripe mais forte, pode ter. A mesma coisa é a questão da rinite também. A rinite tem a ver com os irritantes do ambiente, né? Pó, ácaro, fungo, os pólens da época da primavera, mas tem a ver também com essa coisa da rinite irritativa, que pode ser, por exemplo, a pessoa espirra, coça o nariz, tosse quando entra em contato com a fumaça do cigarro, e aí não chega a ser bem uma alergia, mas uma irritação mesmo que causa esses tipos de sintomas. Certo.
Bom, para falar sobre os sintomas de asma e bronquite, numa criança que aparentemente é saudável, nunca teve nenhum problema, quando ela começa a apresentar alguns sintomas, como que a mãe deve prestar atenção nisso? Quais são os sinais de que aquela criança realmente está tendo algum tipo de doença ligada à bronquite ou asma para ela levar no médico especialista, né? A doença, a bronquite, a asma, ela acontece, você observa mais quando? Quando que a criança se suspeita, né? A criança tem uma tosse persistente, que nunca passa, né? A criança vai correr, vai fazer algum exercício, ela tosse, ela tem falta de ar, ela tem aquele chiadinho no peito, que é aquele barulhinho que faz quando respira, né? Parece ter um gatinho no peito, a gente brinca, né? Isso. Então, é bem característico. A criança dorme à noite, ela tosse, ela tem uma respiração ruidosa, a mãe percebe. Nossa, tá fazendo barulho para respirar, né? Tá respirando mal, tá ficando mais cansadinha, tá tossindo com mais frequência. Esse é um dos sintomas mais comuns. Certo. E tem uma idade em que a asma se manifesta, doutora? Na verdade, não. Específico, é claro, em criança sempre é mais comum, né? Mas tem pessoas que nunca tiveram nenhum episódio de asma e vão ter. Na idade adulta, por exemplo? Pode acontecer, sim. Bom, não é regra. Certo. Tratamento. O que tem de novo hoje? Como é que os pais podem ficar mais tranquilos com relação, porque acho que é isso que atormenta muitos pais, Sim, né? sim. Com relação ao tratamento da asma e da bronquite. Olha, na verdade, o tratamento tanto da asma, da bronquite, quanto das doenças da via aérea superior, a gente sabe que a prevenção continua sendo o melhor tratamento. Continua. E como é que se previne? Prevenção. Quando a gente fala em prevenção, primeiro, lavar sempre bastante as mãos. Porque a gente sabe que quanto mais gripe, resfriado você tiver, mais chance de você ter crises de asma, bronquite, de ter a rinite alérgica atacada. Sempre ter uma alimentação saudável. Beber bastante líquidos, se alimentar bem, bastante frutas, verduras, ter uma alimentação saudável no geral. Prática de exercício físico é muito importante. A atividade física melhora muito os quadros respiratórios. Claro que a gente sabe que atividade física agora no inverno, ao ar livre, quem tem tendência a ter alergias de via aérea superior, de via aérea inferior, a tendência, a gente pede para evitar a exposição ao frio exagerado, né? Certo. Porque o ar frio ele é um gatilho para desencadear. Agora, tratamento medicamentoso, tem também bastante tratamentos novos hoje. Tem os antileucotrienos, que são substâncias que agem na prevenção do quadro de infecção de asma, de bronquite. Tem as famosas bombinhas, que hoje a gente sabe que evoluiu muito. E as pessoas têm medo quando a gente fala de bombinha, né? Mas não, a gente sabe que... É muito comum o uso, né? A gente vê isso hoje em dia não, eles não têm, são poucos efeitos colaterais, são eficientes, funcionam. Os sprays nasais, eles hoje são eficientes, não viciam. Claro que ainda tem aqueles antigos que o pessoal às vezes insiste em usar, os que descongestionam, né? Mas a gente sabe que o tratamento preventivo nessa parte evoluiu muito. E sempre consultar seu médico, tirar as dúvidas, sempre, né? E tentar levar a vida o mais saudável possível. E a natação? Diz que a natação é mágica para quem tem esse tipo de problema. É isso tudo, doutora? Sim, a atividade física, a natação, por ser uma atividade física aeróbica, que exige bastante da parte respiratória, ela funciona, digamos assim, como uma fisioterapia respiratória, né? Certo. Então, ela ajuda você a controlar bem a respiração, ajuda você a ter um condicionamento físico bom. Então, realmente, a natação é um excelente exercício para quem tem problema respiratório. A gente só pede realmente para tomar cuidado com as baixas temperaturas ao sair da piscina, igual tem muita criança que passa comigo, que nada, né? Fala, pode ir na natação, mas aquece bem na hora de sair, porque essa variação brusca de temperatura lá dentro da piscina tá quentinho, tá gostoso, mas a hora que sai sempre tá mais frio, né? Tem que cuidado, olha aí as dicas da doutora. Com relação a ronco em crianças, esse tipo de situação pode sugerir algum tipo de infecção respiratória, doutora Ana Paula? O ronco em criança, especificamente, na maioria das vezes, na grande maioria, com certeza causado por obstrução nasal. E muitas vezes também aumento e hipertrofia e infecções de amígdalas da garganta, né? Claro que, assim, são várias causas de obstrução nasal na criança, né? A gente sabe que rinite, que é aquela alergiazinha que a criança está sempre espirrando, sempre coçando, é uma causa de obstrução nasal.
hipertrofia, ou seja, o aumento da adenoide, daquela famosa carne esponjosa, né? Também é uma causa de obstrução nasal que gera ronco. As amígdalas aumentadas é uma causa de ronco, e em criança principalmente. E uma coisa que está acontecendo bastante com as crianças que a gente está observando aí, o aumento de peso, sobrepeso na infância é uma causa muito importante de ronco. E a gente tem que ficar atento, porque o ronco às vezes não é sinal de uma coisa, né? Às vezes não é uma coisa, ponto. Tem hipertrofia de amígdala, ponto, por isso ronca, não. O ronco sempre é um conjunto de fatores. Então a gente tem que avaliar sempre, não só o nariz, mas também se a criança está saudável, se a criança tem um posicionamento adequado dos dentes, porque às vezes se a criança é um pouco retrognata, se tem o queixinho mais para dentro também facilita roncar. Então quando a gente fala de ronco, a gente tem que avaliar globalmente a criança, sempre, né? Para quem está se perguntando aí, que especialidade é essa, né? Otorrinolaringologia. Foi a época que era um palavrão, né? Difícil, hoje é fácil, tem coisa muito mais complicada para se pronunciar. Mas a especialidade médica é dedicada ao ouvido, nariz e garganta. Tem alguma outra coisa que engloba, doutora? Sim, basicamente, sim. A otorrino, ela engloba também a medicina do sono. A gente trata ronco, trata apneia. Inclusive, agora em Cascavel, vocês têm esse serviço que a gente não tinha, né? As pessoas, para fazer aquela análise do sono toda, tinha que ir até Foz. Hoje já não precisa mais, né? Não. A gente tem um laboratório do sono lá na clínica e a gente faz avaliação não só de ronco, apneia, mas de insônia, sonambulismo, síndrome das pernas inquietas. Nossa, essa síndrome eu não conheço. Como é que é isso? Sim, a pessoa tem muito formigamento nas pernas, sente dormência, e na hora de dormir se bate bastante, sente cãibra, desconforto na perna, isso atrapalha muito a qualidade do sono, né? E atrapalha com quem dorme com a pessoa, né? Ah, mas já é outra pauta para outro dia e eu quero saber tudo sobre isso. Essa questão do sono, da qualidade do sono, distúrbios do sono, gente, é muito vasto. E tem muita gente que sofre com isso. Olha, essa semana tem uma notícia, não me lembro o estado aqui brasileiro, mas que um irmão acabou matando, assassinando a irmã durante um ataque de sonambulismo. Nós vamos comentar sobre isso numa outra situação. Eu quero ler bastante sobre isso, me informar, porque consultor Google é o que mais tem, né? A gente já falando coisas sem saber, sem embasamento técnico, médico, enfim. E há doenças que realmente influenciam muito na conduta das pessoas, né? Então a gente já sabe qual é o assunto que a gente vai falar da próxima vez, viu, doutora? Com certeza. O endereço do site ou das redes sociais para o pessoal poder acompanhar um pouquinho o teu trabalho e saber um pouquinho mais, doutora, qual é? Tem a página da NEL, né? www.neoclinica.com.br. Ótimo. E, qualquer informação também pode entrar em contato com a clínica, a gente tira as dúvidas se precisar. Ótimo, olha aí, gente. Nossa consultora da semana, a otorrino Ana Paula Intra Matsumoto. Muito obrigada, viu, pela consultoria da semana. Excelente dia gostoso aí, tá entrando a semana com tempo bom. Tomara que fique assim, né, doutora? Sim, tomara que fique assim. Tá certo. Olha, a gente vai para o intervalo comercial, mas na volta eu tenho dicas de decoração para sua casa. Madeira está em alta e a gente vai saber o que a Lelena Home Design separou para mostrar para você com exclusividade as tendências de decor. Daqui a pouquinho aqui no Encontro Saudável. Até mais.